Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre acidentes de trabalho. Gostaria que vocês observassem as fotos a seguir. Olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Eles estão mexendo, em trabalho de altura e sem proteção nenhuma. Olha essa pessoa que está aqui, debruçada, com uma perna na escada e outra perna na viga de madeira. Então, não pode, acontecer isso de maneira alguma. Olha o perigo, que esse trabalhador ele está enfrentando. Ele está sem nenhuma proteção, contra anti-queda aqui nesse caso. Olha nessa próxima aqui, ó, a mesma coisa, Ó, ele está apoiado em trabalho em altura, apesar de não ser tão alto, Mas ele pode se acidentar. Então ele está apoiado aqui, ó, num pallet aqui na empilhadeira, também sem proteção nenhuma. Essa pessoa que está aqui mexendo, aqui nessa sanca, ó, ele está em uma escada, aí em cima da escada tem uma lata, então ele está em cima dessa lata e outra pessoa está segurando a lata para ele. Então, notem também, que é perigoso fazer esse tipo de coisa. Aqui, olha só, a pessoa está segurando também, isso daqui é um trabalho que está em altura, segurando as pernas, sem proteção nenhuma. E se essa pessoa tem algum tipo de problema, cai, tem um desmaio, alguma coisa do tipo, Então, sem segurança nenhuma. Nessa outra aqui, ó, tá mexendo com a energia elétrica, tá mexendo com eletricidade e com os pés molhados. Então a gente já sabe que não pode, água e energia elétrica não combinam. Então ele corre o risco aqui, de levar choque, de se acidentar, mesmo, que a rede não esteja ligada. E aqui, ó, uma empilhadeira levantando uma outra empilhadeira e o trabalhador aqui também, ó, na pontinha, sem proteção nenhuma. Então, isso também caracteriza, perigo. Então, as pessoas elas não devem trabalhar dessa maneira. Então, nós vimos, por essas figuras que as pessoas podem se acidentar facilmente se não tomar as precauções necessárias. Então, dessa maneira, é considerado um acidente de trabalho aquele que ocorre no exercício de trabalho a serviço da empresa, que provoca uma lesão corporal, que seria a pessoa se machuca, ou uma perturbação funcional que cause a morte da pessoa, a perda, ou a redução permanente ou temporária de sua capacidade para o trabalho, ou isso significa que a pessoa se machucou, e não pode executar o trabalho dela, ou seja, temporariamente ou permanentemente. Então, isso é considerado acidente de trabalho. E para efeitos legais, o acidente de trabalho ocorre quando o incidente provoca uma lesão ou doença, ou seja, quando ele se machucou, que provoca uma lesão, ou quando a gente vai ver na próxima aula, o que seriam doenças ocupacionais, ou quando o trabalho proporcionou que ele adquirisse uma doença ocupacional. E para esse trabalhador que se acidenta, é garantido uma indenização, tá bom? E dessa maneira a gente vê que a lei ela repara o dano, ela proporciona o reparo ao dano com essa indenização, mas ela não prevê uma maneira de que se evite que esse acidente ocorra, Então, o que seria mais correto? Então, a lei ela repara, mas ela não prevê uma maneira de evitar o acidente de trabalho. Os acidentes e as doenças do trabalho, então, fazem com que as despesas sejam maiores para o governo, Porque se ele paga essa indenização, as despesas vão ser maiores e isso vai sobrecarregando a economia do país. Segundo a lei 8.213, são considerados acidentes de trabalho
Então, um acidente ligado ao trabalho, né, que embora não tivesse uma causa única, contribuiu diretamente para a morte do segurado, para a redução ou para a perda de sua capacidade de trabalho. Então, assim, se ele sofreu um acidente de trabalho e ele não consegue, ele morreu ou não consegue mais, né, realizar o trabalho que ele realizava anteriormente, é considerado um acidente de trabalho. E também, né, são considerados os casos em que ocorre alguma lesão que exige atenção médica para sua recuperação. Então, ele vai se recuperar, mas ele precisa de uma atenção médica para isso. Então, esse é um dos casos. Também, né, são considerados acidentes de trabalho o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de alguns fatores. O primeiro fator seria atos de sabotagem ou terrorismo, né, praticado por terceiros, inclusive por companheiros de trabalho, né, uma ofensa física intencional que gere, né, um acidente causada por colegas da empresa, né, em virtude de disputas relacionadas ao trabalho. Então, se isso gerar, né, um acidente, é considerado acidente de trabalho também. Um ato de imprudência ou de negligência de terceiros, né, inclusive envolvendo trabalhadores. Atos de pessoa privada no uso da razão, ela acha que ela está agindo racionalmente, então ela acha que ela está certa e pode provocar um acidente de trabalho. Ou também, né, um desabamento, uma inundação, um incêndio ou casos fortuitos, né, decorrentes de força maior, né, que a gente não espera. Então, e se isso acontecer, por exemplo, se acontecer um incêndio na empresa, é considerado acidente de trabalho, né? E todos os funcionários que foram prejudicados com esse incêndio, eles vão receber uma indenização, né, e tratamento para solucionar o problema. Também, né, são considerados acidentes de trabalho, né, doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade, então mesmo que não intencional, né, ele se contaminou, ele é considerado, né, acidente de trabalho. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e do trabalho, nas seguintes situações. Então, se o funcionário ele não estiver na empresa, mas ocorrer uma dessas situações abaixo, também é considerado acidente de trabalho, tá? Então, por exemplo, se ele estava executando uma ordem do seu superior ou a realização de um serviço sob autorização da empresa, mesmo que fora da empresa, e ele se acidentar, é considerado acidente de trabalho. Na prestação espontânea, ou seja, o próprio funcionário se ofereceu para fazer um serviço para a empresa, né, no intuito de evitar um prejuízo, né, ou um proveito. Então, ele se ofereceu para fazer algo, mas ele sofreu um acidente de trabalho. Então, ele é considerado acidente. Se ele está em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, né? Tem várias empresas que elas pagam uma parte da educação do funcionário. E se isso for fora, né, seja para fazer um treinamento ou mesmo para estudar, para fazer uma graduação, um curso técnico, de tecnologia, enfim, né, se o funcionário estiver em viagem, né, a serviço da empresa, e ele sofrer um acidente nesse trajeto, é considerado acidente de trabalho, independente do meio de locomoção utilizado, tá? Ele pode inclusive utilizar veículo próprio, que se ele sofrer acidente, é considerado acidente de trabalho. E no percurso, né, da sua residência para o local de trabalho ou do local de trabalho para a residência. Tá? Também por qualquer meio de locomoção, inclusive o veículo, né, do segurado. Então, se ele sofre um acidente de percurso, indo para a empresa ou voltando da empresa, claro que isso vai ser averiguado, né, se realmente não teve nada que pudesse provocar esse acidente, como, por exemplo, o funcionário estava alcoolizado, uma coisa do tipo, vai ser averiguado e isso pode ser considerado acidente de trabalho também.
Sempre que ocorrer um acidente de trabalho, esse acidente deve ser comunicado por meio desse CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Não importa o grau de prejuízo, tá? Se o funcionário fez um corte no dedo ou se ele perdeu a mão, ele precisa relatar esse acidente de trabalho. Então, esse acidente precisa ser comunicado. Tá? Então, a empresa ela é obrigada a informar à Previdência Social todos os acidentes de trabalho ocorridos com seus empregados, mesmo que não haja o afastamento das atividades. E ela deve fazer isso até o primeiro dia útil seguinte o da ocorrência. Então, por exemplo, se o funcionário se acidentou na sexta-feira, ela deve comunicar até a segunda-feira, que é considerado dia útil, na segunda-feira seguinte, esse acidente de trabalho. Se segunda-feira seguinte for feriado, então ele deve comunicar na terça-feira. Tá? Então, sempre até o primeiro dia útil seguinte o ocorrido do acidente. E no caso de morte, essa comunicação ela deve ser imediata. Tá? Então, vocês precisam saber disso, tá? Sempre precisa essa comunicação de acidente de trabalho, tá? Por qualquer tipo de acidente. E isso deve ser feito no primeiro dia útil seguinte ao acidente ou, em caso de morte, imediatamente.